Fala galera, Fernando Trentin, atleta Diogo Lima, Thiago Assunção, treinador. Nós hoje vamos mostrar para vocês, falar um pouquinho mais como foi essa jornada nossa para a estreia desse atleta no seu primeiro campeonato de fisiculturismo. O projeto iniciou com o Thiago e o Diogo, eles já treinavam juntos, e quando surgiu a ideia de levar o Diogo para o palco, a gente formou uma equipe multidisciplinar com coach, nutricionista, o treinador, o atleta e a academia. Então o projeto iniciou com a ideia da Ávila Gym em levar o atleta para o palco. Eu entrei, Fernando Trentin, como coach para dar esse suporte com a experiência que eu já tenho de outros atletas e outros campeonatos. A Bárbara, nutricionista, cuidou de toda a parte alimentar do Diogo. Thiagão, parceiro de treino, cuida do atleta desde quase sempre e cuidou de toda a parte dentro da academia, acompanhou todos os treinos do Diogo, e é isso que a gente quer hoje trazer para vocês, para resumir após esse primeiro campeonato, primeiro troféu, medalhas, de como foi essa jornada desse atleta incrível que é Diogo Lima. Parabéns, meu campeão. Sem o auxílio do César, nada disso seria possível, né? Essa equipe não teria sido formada dessa forma. Agradeço muito a ele, sou muito grato, porque assim, a princípio era uma realização de um sonho pessoal, né? A gente vinha conversando, mas a partir do momento que ele comprou essa ideia, assim, eu senti uma responsabilidade grande também, né? Por ter toda uma equipe por trás. Mas assim, a felicidade e a gratidão vai ser eterna. Eu agradeço ele todas as oportunidades que eu tenho, eu agradeço ele porque eles acreditaram no meu sonho, eles foram lá no campeonato, torceram, vibraram. A família toda, né? Tem mais a minha esposa, meu filho, os alunos da academia, né? A sua esposa, seu filho. Então assim, foi muito gratificante, né? Não, e tava lá Pia, tava Júlio César, tava Kelly, tava todo mundo torcendo por você, né? Toda a família da Ávila estava lá torcendo por você, né? Eu acho que isso tem um significado muito grande, né? Sim, e no domingo, uma semana antes, né? Nós estávamos aqui treinando pose, foi um dia bem difícil também, que faltava uma pose e eu não consegui encaixar. Eu saí daqui, né, praticamente arrasado, né? Cheguei em casa, a minha esposa só me abraçou e disse: me abraça. E naquele dia, no domingo, o César falou: Diogo, a gente só quer ver você feliz. Então assim, vai lá e se divirta. O que vier vai ser lucro e graças a Deus deu tudo certo. Fomos lá, me diverti, estava nervoso, ansioso, mas seguro que a pose estava tudo encaixado, era só os árbitros pedindo e eu fiz. É isso aí. Então agora eu vou passar para vocês como que foi a semana de finalização e um pouco resumido como foi no backstage e o dia do atleta no palco, na estreia dele. Então o Diogo, na última semana, manipulamos a água dele, a alimentação teve a baixa de carboidratos, ele conseguiu treinar bem, conseguiu finalizar bem, não passou dificuldades na última semana, então a gente fez um projeto que chegou na última semana de finalização com folga, então conseguimos trabalhar bem, né? Você se sentiu bem? Sim. Na última semana? Só a dor de cabeça ali, mas... Senti uma dificuldade, a primeira vez finalizando, então desconforto, um pouquinho de dor de cabeça, porque o atleta não é só atleta, ele trabalha, ele tem suas funções durante o dia, então soma tudo isso. No backstage, o que eu posso falar para vocês é que o dia foi incrível, foi sensacional. Tivemos uma ansiedade, né, Cléber? Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Foi, né? Eu realmente estava, né, ansioso, um pouco nervoso, né? Mas você com segurança, né? Olhando nos meus olhos, falando para fazer só o que nós fizemos, né? Que é treinar e executar. Então, o que eu falo para o atleta quando a gente está lá naquela pré-entrada no palco é para ficar tranquilo e somente trazer para o palco tudo que a gente trabalhou. Todos os nossos treinos de pose, todos os nossos treinos de preparação física. Então ele trabalhou, ele estava tranquilo, ele estava com um físico expressivo, lindo, e era só se apresentar. Então trazer uma diversão para essa entrada no palco que é incrível. Então cuidamos um pouquinho ali do carb-up dele,
chegou tranquilo, manipulamos ali um pouquinho de água para o atleta ter uma condição legal de entrar no palco, se divertir, se apresentar bem. E eu acredito que controlamos um pouquinho dessa ansiedade, mesmo que no palco é inevitável, né? Conversamos sobre isso, conversamos sobre as poses, alguns detalhes que a gente treinou e no nervosismo a gente deixou de fazer, mas a apresentação foi incrível, o confronto foi mais de 15 trocas entre o primeiro e o segundo, foi um confronto lindo. Eu acredito que o nosso trabalho se mostrou numa excelência, eu gosto de falar sobre isso. Então, estamos de parabéns, o dia foi incrível e podem ter certeza que o próximo nós vamos estar impecáveis no palco. Quer falar um pouquinho sobre esse dia, Jordão? Esse dia para mim foi bem, tava nervoso, claro, Certo. mas esse foi uma conquista, né, pessoal. E aquela experiência ali com os outros atletas e tudo mais, o que você pode dizer para nós sobre isso? Assim foi, eu tava, né, observando lá todo mundo lá, Os outros atletas, os outros competidores. Conheci dois lá, a gente estava conversando, né, ali no backstage foi um papo de amizade, mas lá no palco É confronto. confronto, né? Daí lá não tem. Mas a experiência que eu levo de tudo isso é surreal. Né? Eu falo para todo mundo, para os alunos, que assim, a experiência de mente forte, né? Porque assim, eu passei por várias situações, né? Ali tem que trazer um controle emocional. Isso, incrível, emocional, né? isso, emocional, né? Centrar e tentar fazer aquilo. E podem ter certeza, como eu falei, estamos mais preparados, estamos trabalhando, temos praticamente 2 meses até o próximo desafio. E tudo que a gente acertou, nós vamos melhorar, o que erramos, vamos melhorar também e vamos chegar, repito para vocês, na excelência desse atleta na segunda competição dele. A principal dúvida, né, dos meus alunos e curiosidade dos meus seguidores era como foi feito, como que eu me sentia fazendo a hiperidratação, né, que eu ainda não compreendo muito, né? Você pode falar um pouquinho depois. E especificamente para mim o dia mais difícil foi na sexta e quinta, que foi 0K, né? Nós estávamos vindo num treino intenso e manteve, né? Mas na sexta-feira foi um dia bem difícil, né? Eu estava com 2 litros de água, né? E na quinta também com 8, então de 8 baixou para 2, então foi bem complicado. E a dúvida era como que principal, como é que eu posso falar, tipo o estresse, né? Psicológico, eu estava me sentindo com fome, com sede, né, trabalhando, estudando, né, família, como que eu estou me administrando. Então assim, depois disso tudo eu sinto que a minha mente é muito forte, né, como eu falo para você, mente forte, mente blindada. Eu imagino que tenha sido uma troca assim, né, eu enquanto professor de educação física, professor de musculação, da sala de musculação, a gente sente muito essa troca com os alunos, né? E normalmente é uma troca muito positiva, né? Então, eles vêm, eles abraçam, né? Eles desejam boa sorte e tudo mais, eles acompanham, né? Eles admiram, acompanham o teu Instagram, a tua rotina no Instagram, a rotina no canal da academia também, gera toda essa curiosidade em torno da tua preparação, né? Então, eu imagino que tenha sido algo bem especial, assim. Eu até falei pro César, né? Falei pra você também que eu acho que foi mais gratificante para mim, foi a felicidade dos alunos, sabe? Assim, eles felizes com a vitória. Olha, eu não tô aí, mas eu tô torcendo, mandaram print, né? Eles torcendo pelo vídeo, assistindo o vídeo, né? O campeonato foi transmitido pelo YouTube, então os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo competindo também, foi muito legal. Então, gente, uma dúvida também que várias pessoas tinham, né? Era como foi lá no backstage, né? Como que era feita a alimentação, como que foi o dia, né, no backstage, que eu não tomei água, né? Praticamente o dia inteiro, treinar, fazer o aquecimento e comer salgadinho. Salgadinho era bolacha de arroz e mel. E pegava os halteres, a anilha, e comia o salgadinho e aquecia. Comia o salgadinho e aquecia, e a boca seca, né? Mas com um objetivo claro, né? Conseguir controlar também, né? Um pouco, né, da ansiedade, a gente, né, conversando, brincando lá, então me distraí um pouquinho, mas foi caro, certo, graças a Deus. Qual foi a tua maior dificuldade? Pose.
As poses para mim foram, como todo mundo me falou, assim, que não adianta ter um shape se não vai ter a pose, né? Porque lá Você não mostra. Então tem que ver pose. Então para mim foi bem difícil, eu não sabia nada, zero pose, né? E o Fernando veio para somar e nós fazemos de pose. No início foi bem difícil, né? O bíceps, peitoral melhorado, nada. Todas as poses, nenhuma pose encaixada. Encaixando, né? O vácuo, né? A professora Kiona, né? Eu falei com ela, né? Através do Wellington, ele me passou para ela. Nós tivemos algumas aulas, né? Na primeira aula eu consegui um vácuo de 4 segundos. Ela fez as manobras e tal, massagem. Cheguei em casa, minha esposa, né, ela fez massagem no meu abdômen para dilatar aqui o diafragma, controle respiratório. Na outra aula, ela me passou vídeos, né, sobre as manobras e as massagens. Daí eu fui fazer em casa e no dia, 2 dias depois, se não me engano, eu consegui fazer um vácuo. Segurei 10 segundos. Aí no outro dia foi indo. E todo dia, às 5h30 da manhã, religiosamente o Diogo mandava um videozinho na frente do espelho lá, treinando o vácuo. Ele treinou tanto o vácuo quanto as outras poses incansavelmente, todos os dias ele treinou. Acho que assim, no último mês foram 2 treinos diários de pose, aonde ele conseguiu, na reta final, encaixar nas poses. Como ele falou, faltava uma pose só, que era a semi-relaxada, né, que é a pose que ele ia ficar a maior parte do tempo no palco ali, e não estava saindo de jeito nenhum, né? E uma semana antes começou a sair, né? Um pouquinho, na última semana ali ele começou a conseguir encaixar essa pose de tanto treino, foi um troféu, assim, né? Troféu cansativo, né? Mas treino, né? Treino e deu tudo certo. O vácuo, né, encaixou, semi-relaxado, consegui, então... E continua, todo dia, 5h30 da manhã, ele manda um videozinho treinando vácuo, treinando pose, que estão aí 10 semanas para o campeonato, ele já está em preparação plena, já vai chegar super afiado nesse campeonato, no que diz respeito às poses. Eu imagino que o teu rendimento vai ser muito superior, já foi bom, vai ser melhor ainda nesses próximos campeonatos. E por falar em próximos campeonatos, nós temos 2 compromissos. O próximo é daqui mais ou menos 10 semanas, que é o Campeonato Paranaense de Fisiculturismo Natural, da NBF. O campeonato para o qual o Diogo está se preparando agora. E em outubro, nós teremos o Campeonato Latin American, da NBF também. E esse campeonato vai ser em São Paulo, vai ser realizado em São Paulo. O campeão garante vaga para o Mr. Olympia Natural, que vai acontecer em Las Vegas. Então esse é o objetivo principal, né? Esse seria a cereja do bolo. É um objetivo que para um primeiro ano de trabalho, né, que a gente vem fazendo, é um objetivo ousado, mas eu acho que a gente tem que mirar lá em cima e o que a gente conseguir conquistar vai ser lucro, né? Muita alegria e muito orgulho, né, de representar a Academia Águila Gym, né? Trouxe esse troféu para cá, que esse troféu não é só meu, é de toda a minha equipe, né? Da minha família, da minha esposa, né? Do meu parceiro, né? O Thiago, do Fernando, da jornalista Bárbara, da Camila, da Aquabela Fisioterapia, da Rosa. Então assim, esse troféu é bem pesado, tem bastante pessoas e é uma honra. Muito feliz e orgulhoso de tudo isso. E é só o começo. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried.